Esse é o grupo 1, composto por 7 participantes. Eu, Aline, Sueli, Juliana, Jefferson, Jonas, John e Rayan. Nosso grupo ficou com um tema: a história da teologia patrística e escolástica. Na história da teologia, nós vemos 3 grupos importantes, 3 povos importantes, que surgiram nesses primeiros séculos, que são os babilônicos, os romanos e os gregos. Esses povos mitológicos acreditavam que em cada área de sua vida, independentemente de guerras, de plantações, sobre a vida, tudo, haveria um Deus específico para que eles pudessem ter fertilização, para que eles pudessem ter a vitória. Tudo isso era predominado a um Deus específico para cada povo. Nos séculos primeiros, eles respeitavam esses deuses e acreditavam e tinham fé que através deles, que através desses deuses, eles conquistariam povos, conquistariam riquezas. Mas essa fé, ela foi acabando devido ao crescimento de pessoas que buscavam conhecimento, como os teólogos, os filósofos. Esses filósofos, eles procuravam resposta sobre a vida, sobre a morte, eles procuravam resposta sobre o porquê, para quê, como e por que nós estamos aqui nesse mundo. Eles queriam uma resposta sobre, eles queriam ter a razão, eles queriam ter uma resposta concreta, uma verdade sobre o porquê que nós estamos nesse mundo. Mas nesse momento filosófico, a religião ainda não era um marco histórico. Só foi ser reconhecido como um marco histórico a religião através dos pais da igreja. Eles elaboravam tratados grandes tratados teológicos com o objetivo de defender a fé cristã. Os pais da igreja, eles elaboravam escrituras, eles escreviam assuntos, teses, para que que a fé cristã viesse a ser conhecida. Só que essas escrituras não eram canonizadas. Para que isso pudesse ser canonizado, eles precisariam do teólogo, da filosofia, para que eles pudessem também confirmar as suas teses, também confirmar tudo o que eles estariam dizendo, tornando-se uma arma filosófica com a mesma. A partir daí, dá-se o surgimento da patrística. Procura conciliar as verdades da revelação bíblica com as construções dos pensamentos próprios da filosofia grega, denunciando as preocupações com os problemas como moralismo, justiça e pecado. Nesse movimento patrístico, já diz tudo: grupos de papas reunidos em um movimento para que a fé cristã viesse à tona. Só que a partir desse momento, o papado tomou o poder. Tudo que eles falavam tinha que ser realmente aquilo que os cristãos deveriam acreditar. A patrística se levantou contra o paganismo grego-romano e contra as heresias que existiam mitologicamente, até mesmo contra os cristãos de dentro da igreja. Dessa forma, os filósofos, eles estavam um pouco contrários a respeito da patrística, porque os papas eles estavam tomando o domínio e o poder juntamente com o clero. Desta forma, a teologia dá o surgimento da escolástica. A escolástica, dessa vez, estuda a razão e a fé, a racional e o religioso. Também, isso traz uma grande discussão entre a razão e a fé. A escolástica, ela é um dogma, ela foi construída
para construções de faculdades. Não somente para isso, mas também para ajudar os teólogos a estudarem mais a respeito da Bíblia, a respeito da criação, a respeito do início, de tudo o que fora dito, tornando a escolástica um patrimônio comum. Existem 4 pontos marcantes da escolástica. Primeiro, a alta escolástica é um período situado como importante representação como Tomás de Aquino. Tomás de Aquino foi um teólogo, foi tão importante nas faculdades. Segundo, a baixa escolástica, disputa entre as escolas de pensamentos fugindo do núcleo que é a fé. Essa baixa escolástica houve conflito entre razões e fé, entre teólogos, na qual eles perderam o foco. Qual era o foco? O foco deles era a fé. Só que nesse momento eles estavam discutindo porque um queria entender ser mais que o outro. Talvez isso poderia ter acontecido, não é verdade? E o terceiro ponto tem a escolástica renascentista, que influencia na razão humana, afirmando que o real é racional e a história é natural. Então, nós vemos aí um conflito de realidade com natureza, real com natural. E por último, em quarto ponto, vemos a decadência da escolástica, a escolástica barroca, que em meados ao século XVI ao século XVIII, fazendo com que a fé filosófica, trazendo assim a decadência, com que a fé fosse inaceitável ou inacessível à razão. Com esses debates, as discussões, a escolástica passa a ter conotação pejorativa. O que significa a conotação pejorativa? Ela é uma realidade imediata e desfavorável. No caso, a escolástica virou desfavorável, mas a importância foram os surgimentos das faculdades. Com o descontentamento de alguns teólogos e até mesmo de alguns cristãos, dá-se início da reforma, da contra-reforma. A contra-reforma protestante foi um marco na história da teologia. Deus deixa o cristianismo de uma forma, deixa estruturado. Mas essa forma, ela foi deformada, ela foi destruída a respeito por quê? Porque o cristianismo, o papado, ele cobrava a respeito do pecado. Se você pecasse, você teria que pagar indulgências. Indulgências significa atributos, você teria que pagar por isso para que você pudesse ser livre desse pecado. Mas existiu uma pessoa importante que foi Martinho Lutero. Martinho Lutero teve uma experiência com a palavra na qual ele percebe que o ser humano ele poderia encontrar a verdadeira solução para o seu pecado através da fé. Mas, ao contrário da Igreja Católica, eles cobravam indulgências para que isso acontecesse. Então, houve as 95 teses que Martinho Lutero colou na porta das igrejas, trazendo à tona a vergonha da Igreja Católica e também trazendo o reconhecimento. A Reforma Protestante teve um marco nesse dia, no dia 31 de outubro de 1517. Martinho Lutero entendeu a palavra que Deus estava falando com ele através da Bíblia e entendeu que para que nós pudéssemos alcançar o nosso pecado, nós teríamos que ter intimidade e fé e acreditar que Deus ele nos perdoaria. Que Deus ele nos perdoa dos nossos pecados. Não precisaríamos pagar indulgências por isso. Com isso, encontramos a seguir a Contra-Reforma. A Contra-Reforma foi a resposta da Igreja Católica ao cristianismo, tendo como objetivo conter os avanços protestantismos e restaurar o poder que até então estava debilitado. A Igreja Católica fez isso, com que o seu poder voltasse para a Igreja, para os papas. Temos aqui alguns teólogos muito importantes para a Reforma Protestante. John Wycliffe. John, ele foi um teólogo brilhante. Destacou-se por firmar a defesa de interesses nacionais contra a demanda do papado. Ele era contra as ordens do John Huss, ele defendia o sacerdócio universal dos crentes.
Martinho Lutero, ele confirmava a salvação de Deus, comunicando-se pela fé. E também temos João Calvino. João Calvino, para ele, a salvação não era para todos, e sim para os escolhidos, aquele que Deus escolhia para ser salvo. Então, esse foi o nosso trabalho a respeito da história da teologia patrística e escolástica, reforma e contra-reforma. Espero que tenham gostado.